Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 29 de arte, conhecer um pouco mais a fundo aí um estilo de arte que está cada vez mais em alta, que é a arte de rua ou street art, que envolve então essa grafite, performance, teatro, música, enfim, vários tipos de manifestações artísticas então que tem como principal local ou público aí as ruas. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, essa arte urbana, né, ou street art, ela representa esse encontro da vida, do dia a dia com a arte, né? Porque é uma união natural. Porque enquanto as pessoas se deslocam nas cidades, né, nos ônibus, carros, enfim, a pé, observa-se pela cidade essas intervenções artísticas, tá? Aqui é um exemplo de pintura em grafite nos prédios, mas desde uma estátua viva, uma apresentação de algum artista de rua, enfim, é aquela arte que está espalhada então e não necessita de um museu para ser exposta. Essa arte urbana, então, ela está aí, né, nos centros urbanos. Quanto mais movimentadas vias, enfim, mais há essa produção artística, né? Porque mais pessoas vão ter acesso, então, a essas intervenções, tá? Como eu disse, podem ser teatro, música, grafite, performance, instalações, enfim, todo e qualquer tipo aí de iniciativa artística exposta então pelas ruas das cidades. O ato aí, né, de pintar desenhos nas paredes, como o caso do grafite que é feito aí nas paredes e nos muros, não é novidade, porque se a gente pensar desde lá dos homens das cavernas, isso já se fazia, né? E ao longo dos anos, então, o propósito, né, e a maneira com que isso é feito foram se modificando. E hoje em dia é possível então a gente ver nas ruas do Brasil e do mundo aí belas pinturas. Quero abrir um parênteses aí que eu não falo de grafite, aquela arte que visa depredar ou pichar, tá? E sim um estilo artístico que tem uma intenção, há uma mensagem a ser transmitida, tá? Aqui, como eu falei, ó, tá longe dessa depredação, tá? O objetivo, então, desses artistas urbanos é pelo contrário, é melhorar o ambiente, é passar uma mensagem agradável, fazer com que esse meio, esse local onde é feita essa arte seja visto, seja notado, tá? Então, precisamos ter também esse olhar diferenciado para aquilo que seria um ato de vandalismo e uma arte de rua, tá? Esse tipo aí de expressão artística, né, a arte de rua de um modo geral, ela está espalhada por todo o mundo. A gente pode dizer que ela surgiu aí nos Estados Unidos por volta da década de 70, com um caráter assim bem dinâmico e passageiro. Então, por causa disso, ela é muito associada à fotografia, porque permite aí esse registro, né? Levar então para outros locais esse tipo de arte. Então, a fotografia, filmagem está dentro aí dos principais meios de se registrar essa arte urbana. Essa arte de rua, então, ela propõe bem isso, tirar a arte daquele local que seria só dela, daquele museu, daquela galeria, né? E trazer, então, de uma forma simples para as pessoas que estão andando na rua, como teatros, até cinema, bibliotecas, cita, ou próprios muros nas beiras das calçadas, né? E evidencia, então, essa vida cotidiana, essa arte que pode ser vista e admirada em todo e qualquer momento. Pensando no Brasil, tá? Essa arte de rua aí, ela aparece também por volta aí dos anos 70, mais precisamente aí com obras de grafite nas paredes aí de São Paulo, tá? E, curiosamente ou não, tá? Surgiu aí numa época bem agitada aí do país, que foi no período da ditadura militar. Então, essas pinturas nas paredes acabam aparecendo tanto como forma de protesto para o momento vivido e acaba depois se enraizando, criando outros temas, enfim, abrangendo aí muito mais do que só aquele tema político. No começo, então,
E até os dias de hoje, em alguns locais, é um tipo de arte que acaba sendo marginalizada, né? Porque ainda de certa maneira sofre preconceitos. Mas eu vejo que vem ganhando seu espaço, né? Tanto a gente falando desse tipo de arte, as cidades permitindo se fazer essas criações, essas intervenções. Por exemplo, essa lateral desse prédio é uma pintura imensa, um mural então, de um artista chamado Rodrigo Riso, foi feito em Florianópolis e representa então a Grande Florianópolis, né? Se chama Natureza do Desterro. Então, ele personifica cria uma personagem, então, para o que seria o início de Florianópolis e toda essa vegetação, essa fauna e flora abundante. Então, vejam, olha que cena mais linda, né? Uma lateral de um prédio que seria, né, repleto de janelas, enfim, de concreto, tendo uma linda pintura de mural assim. Então, ela vem trazer beleza para as cidades. E acaba sendo também um mercado, digamos assim, porque esses artistas recebem encomendas também para propagandas, outdoors, enfim, para fazer trabalhos intencionais e não apenas, né, um tema livre, por exemplo, que eles possam vir fazer essa interferência. Acontece de em muitos lugares ainda ser assim bem limitado, proibido, enfim, mas aos poucos vem se ganhando espaço. Lembrando também que não é algo que a gente possa sair pintando o muro do vizinho, tá? Não é essa a intenção, mas sim mostrar então que a arte pode estar em qualquer lugar. E por mais que ela não seja aí reconhecida por muitos, né? É importante, então, destacar essa relevância, então, do trabalho para a comunidade em geral. Como eu disse, vai trazer uma beleza para lugares, vai chamar atenção para lugares que muitas vezes passavam despercebidos, né? Como essa pintura ali. A gente vê, se não tivesse aquele rosto ali, seria só mais uma planta bonita. Mas ali forma um belo cabelo, não é? É uma interferência, com certeza, muito bem pensada e muito criativa. Então, vamos ver alguns exemplos aí desse tipo de arte de rua, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês que são bem conhecidos e bem bacanas. Essas vaquinhas bem simpáticas aqui, talvez alguém já tenha visto, tá? Mas elas fazem parte aí do movimento chamado Cow Parade, que é considerado aí um dos mais bem-sucedidos eventos aí de arte pública do mundo, tá? Ele já passou aí por mais de 50 cidades em todo o mundo, desde 1999 e também por muitas cidades brasileiras, sim. Essa vaquinha aqui, por exemplo, ela foi exposta em 2019 aqui no Brasil. E olha só, Cautupinambá ela se chama. Então, olha só, é como se a vaquinha tirasse a roupa, né? Se despisse e mostrasse a identidade indígena. Então, isso começou com um escultor suíço que ele criou uma vaca original, tá? Ele criou, então, com a intenção de ser uma vaquinha divertida, enfim, provocar risos, enfim, e expôs essa vaca num evento de arte em Zurique. E acontece que isso ganhou o mundo, se espalhou essa ideia. Então, anualmente, essas vacas são expostas em cidades onde os artistas locais criam aí identidades visuais para essas vaquinhas. Então, nossa, em mais de 50 cidades do mundo, inclusive no Brasil, são muitas. Quem tiver curiosidade em saber mais dessas vaquinhas aí, saber por onde elas já passaram, se você pesquisar Cow Parade na internet, vai ver um site bem específico que mostra as vacas, mostra as últimas edições, é bem legal, vale a pena conferir. Outro tipo de arte, bem curiosa na verdade, e envolve esse ambiente urbano, é a Mindfuck, que é uma mistura ali de confusão mental, uma confusão visual. Por quê? A intenção desse tipo de arte é trazer um desconforto mental. Por quê? São elementos inéditos em alguns locais que você se pergunta, nossa, mas o que isso está fazendo aqui, tá? Como exemplo, então, de algumas intervenções aí de um artista chamado Fra Bianco Choque, desculpem a pronúncia, mas
Gente, olha se não parece realmente que esse prédio caiu sobre aquela pessoa, né? A posição que ele coloca os elementos num lugar comum nos causa esse desconforto mental e visual, né? Aqui outros exemplos, né, desse tipo de intervenção, então, em ambientes urbanos, né? Intervenções muito criativas, então, que tem essa intenção aí de nos trazer assim olhar duas vezes para ver o que a gente percebe. Outra iniciativa que envolve essa arte urbana, né? Para ver que quando a gente pensa em arte de rua, street art, primeira coisa que vem à cabeça, grafite, né? Mas olhem que todos os exemplos que eu dei até agora, nenhum se tratava do grafite somente. Então, há uma série de manifestações aí das ruas que envolvem esse tipo de arte. Essa aqui é uma iniciativa de um londrino chamado Steve Wynn e se chama Jardineiro de Buracos. Isso mesmo, porque ele cria mini jardins em buracos da rua, tá? Tudo começou aí quando ele acabou cansado de tanto ver essas ruas esburacadas e maltratadas, enfim, ele como ciclista, né? E acaba pensando, poxa, eu vou criar aí uma função, uma utilidade para esses buracos e de uma forma muito divertida, né? Algumas imagens, então, de mini jardins que ele cria nesses buracos. Sobre essa maneira de criar esse tipo de arte, ele diz o seguinte: meus jardins são uma maneira de transformar algo muito ruim, como um buraco, em algo um pouco mais feliz, que leva as pessoas a sorrirem, mas também a questionar o ambiente em que vivem e que elas podem, né, e como elas podem mudá-lo. Realmente, né, transforma algo ruim, que é mal visto por todos e pode causar acidentes, enfim, em algo bonito, belo e faz com certeza aí as pessoas que observam andar na rua parar para pensar. Outra intervenção agora de grande escala, né? A gente falou em pequenos jardins, miniaturas, mas agora eu vou falar de megas pinturas, né? Essa se chama Grande Omelete e foi de um pintor e escultor holandês, muito famoso por criar essas intervenções assim monumentais, né? Urbanas. E aqui ele resolveu, digamos, fritar ovos gigantes aí num estacionamento de uma cidade na Holanda. Então ele cria essa pintura sobre esse estacionamento, onde uma vista aérea nos permite observar, então é como se fossem aí omeletes gigantes, uma enorme frigideira com ovos ali. E é algo utilizável, então é feita uma pintura, a gente até observa assim pessoas, um caminhãozinho ali em cima, então continua sendo um estacionamento. Outro lugar muito legal que recebeu essa intervenção de arte urbana foi em Portugal, numa cidade chamada Águeda, e recebeu esse céu de guarda-chuvas, né? Foi um projeto artístico que levou então essa arte urbana e levou também muito mais cor e vida para essa cidade portuguesa. E também, por que não dizer, sombra, né? Porque os guarda-chuvas ali estão também fazendo uma bela sombra naquela rua. Outro que eu quero comentar, vejam que eu não trouxe até então nenhuma arte de grafite em específico de exemplo, para ver como é amplo essa arte de rua, essa arte que está então nesses meios urbanos. Essa se chama Acampamento dos Anjos. O significado dela é muito bonito. Quando eu fui pesquisando e descobrindo mais, fiquei encantada. Aqui é um trabalho de um artista brasileiro chamado Eduardo Sroor, acho que é assim que pronuncia, e ele fez o quê? Ele instalou barracas de camping mesmo, aquelas coloridas, ele instalou elas verticalmente em edifícios e construções, em prédios. Então aqui a gente consegue ver que ele colocou várias dessas barracas, né, nas laterais, nas janelas desses prédios. E esse artista foi então premiado aqui no Brasil e no exterior por causa dessa instalação dele. E tem uma motivação aí bem espiritual por trás, porque as barracas, elas promovem uma ideia de proteção dos seres divinos. É como se como se anjos estivessem acampados, né? Cada casa com o seu anjo, né? Como se ele estivesse acampado, então protegendo aquele local, aquele lugar, aquela
família, então. E se durante o dia já é bacana, à noite, então, fica mais bonito ainda, porque ele coloca, então, iluminação dentro de cada barraca. Então, olha que bacana, realmente não parece, né, que como se um anjo ou alguém estivesse cuidando da gente ali, do lado de fora da janela. Não é por menos, então, que ele recebe essa premiação e esse renome, então, nacional e internacionalmente também. Outro trabalho desse mesmo artista, do Eduardo Surur, é um labirinto que ele construiu aí com 100 toneladas de material reciclável, tá? Esse labirinto tem 400 metros quadrados, a gente vê as pessoas ali dentro caminhando, e foi feito então com aqueles blocos prensados, né? Que ele acabou fazendo uma parceria então com cooperativas de reciclagem. E depois dessa obra exposta, registrada e tudo mais, então ele devolve esse material para essas cooperativas que efetivam então a reciclagem do material. Esse labirinto, ele chamou atenção por causa, né, da composição, da forma geométrica dele mesmo, e a grande pegada, o grande significado por trás disso tudo foi colocar o espectador, né, a pessoa que está andando por esse labirinto, frente a frente com o lixo que ela mesma produz. Então nos dá uma ideia de que todo esse lixo, com todo esse desperdício talvez de embalagens, de materiais que a gente produz, dá uma ideia da quantidade e de como a gente se perde no meio disso, né, como a ideia do labirinto. Muito bem, assim conhecemos vários tipos de intervenções aí de arte urbana, que não se limita a uma pintura em um mural, em um muro, mas são inúmeras as manifestações. Um abraço e até a próxima!